Em meio à crise sanitária, médica profunda, em primeiro, segundo lugar, na crise da Covid, o governo Bolsonaro reagiu como ele sempre reage, fugindo das acusações de rachadinha que envolve sua família. Ele resolveu atacar a presidente Dilma com uma forma absolutamente desprezível, pedindo provas sobre a tortura no Brasil, em especial a tortura que ela deveria ter sofrido. É uma forma desprezível de agir. Na verdade, o governo Bolsonaro reage entre a inépcia e o deboche toda vez que é colocado numa situação difícil. E agora vivemos uma situação extremamente difícil, todo o país, mas particularmente o governo Bolsonaro, que enfrenta uma eleição difícil na Câmara dos Deputados e enfrenta com a sua família o escândalo das rachadinhas. Gostaria de me solidarizar com a ex-presidente Dilma Rousseff sobre os ataques sofridos, feitos por Bolsonaro com relação ao seu passado de tortura e suplício. Nós não podemos admitir que ele venha a público fazer a apologia da tortura, quando ele deveria conhecer as leis do país e saber que isso é crime. Quando ele pede a ela provas da existência da tortura, eu acho que ele está batendo em porta errada, porque, na verdade, as provas que existem estão nos arquivos da força que ele serviu, o Exército Brasileiro. E tanto é assim que em agosto eu lancei o livro Cláudio Guerra, Matar e Queimar, onde existe um capítulo dedicado exatamente a uma tese, a uma dissertação do criador do DOI-CODE, Fredi Perdigão, um coronel do Exército, que faz um balanço das atrocidades cometidas no porão. Então, ao pedir provas a Dilma, mais uma vez eu digo, ele está batendo em porta errada. Nós não podemos admitir, de modo algum, essa apologia à tortura e a esse crime cometido por Bolsonaro, simplesmente para obscurecer a sua incompetência de gerenciar uma crise de epidemia que já matou quase 200 mil pessoas no Brasil. Ao negar a tortura no Brasil, principalmente entre 1964 e 1985, na ditadura militar, mas também a tortura entre 1937 e 1945, durante o Estado Novo getulista, é negar a história, é negar centenas de trabalhos e pesquisas de historiadores que comprovam com documentação, depoimentos e pessoas vivas que dão suas declarações emocionadas de como se fazia um processo brutal dentro das prisões, dentro dos porões da polícia no Brasil. O presidente da República trai o seu juramento de defesa da Constituição. Na verdade, a Constituição estabelece com clareza que tortura é um crime cruel e hediondo no Brasil. O presidente está traindo seu próprio juramento. A tortura é abominável qualquer que seja a sua forma. Seja lembrar da tortura, seja fazer apologia à tortura, seja ser leniente à tortura. Não há possibilidade, dentro da humanidade, de qualquer convívio com a tortura e com torturadores. A tortura, ela avilta a humanidade. A tortura, ela não só humilha a vítima da tortura, humilha a todos nós, se ficarmos calados diante da lembrança de uma pessoa torturada, diante da lembrança de um torturador. A tortura é um crime contra a humanidade exatamente por isso, pois ela vai no princípio fundamental, que é garantir
a integridade física de alguém que não tem possibilidade de defesa. Assim, todos nós temos que ser radicalmente contra qualquer forma de tortura, contra qualquer forma de apologia à tortura, contra qualquer forma de lembrança de situações de tortura ou de lembranças de torturadores. Torturadores têm que ser punidos por uma legislação internacional que foi conquistada a duras penas, com muitas mortes, com muitas lutas, por gerações e gerações. Assim, temos que repudiar qualquer tipo de menção à tortura, a não ser que seja tortura nunca mais. Hoje, no Brasil, vivemos uma onda de negacionismo. Os negacionistas, os modernos negacionistas no Brasil, são aqueles que negam não somente o Holocausto, negam não somente os campos de concentração e o antissemitismo, mas negam até a ciência mais elementar, vinda desde o Renascimento, afirmando, por exemplo, que a Terra é plana, negando Galileu Galilei, negando Giordano Bruno, negando Kepler. Eles negam também a própria ciência, negam a terrível tragédia da Covid, chamada de gripezinha, negam a possibilidade das vacinas, negam a relevância de vacinar as crianças. Esses são os modernos negacionistas. Mas negam coisas ainda mais terríveis. Negam o papel das mulheres na sociedade e, com isso, apoiam, direta ou indiretamente, a morte das mulheres, o assassinato, o espancamento das mulheres, que é uma outra epidemia na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, machista, patriarcal, misógina, falocrata, ela hoje mata as mulheres em massa no Brasil. Mas ainda há um outro negacionismo. Os negacionistas que negam a existência do racismo, que atacam a ascensão social, a ascensão intelectual, a ascensão política dos negros, dos homens e das mulheres pretas, e com isso aceleram uma crise de grandes proporções e que fazem com que homens e mulheres negros sejam agredidos, sejam perseguidos e sejam considerados sempre uma ameaça para uma minoria branca que continua ainda hoje controlando os melhores postos da sociedade brasileira. Infelizmente, na sociedade brasileira, nós ainda vivemos como se fosse um Manaus onde apenas os homens brancos, héteros, têm direito a conduzir a sociedade. É como se cada camburão fosse um pouco um navio tumbeiro. É como se cada camburão fosse ainda uma sala de estar onde a mulher tem a obrigação de servir o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro. É muito triste essa dominação branco, hétero, de classe média, que gera uma violência contra a mulher, contra o negro, contra o diferente na sociedade brasileira. Essa é a sociedade dos negacionistas. E, infelizmente, o presidente, ao fazer afirmações irresponsáveis sobre a inexistência de racismo, de feminicídio e, principalmente, da tortura na sociedade brasileira, ele favorece imensamente os negacionistas. Mas o negacionismo, seja histórico, seja biológico, seja sanitário, não é uma invenção do Bolsonaro. Ele é antigo, ele é muito antigo. A sociedade brasileira se baseia fundamentalmente num traço fundamental da desigualdade, que é a escravidão. A escravidão é um elemento fundamental da sociedade brasileira. Sobre ela se ergueu a sociedade brasileira. E um dos elementos fundamentais para manter a escravidão foi a violência. A violência
é o elemento central que mantinha a escravidão funcionando. Não é à toa que nas cidades o pelourinho, o poste para amarrar o escravo e açoitar o escravo, era o símbolo maior de poder. Sem a violência, não haveria escravidão. Esse é o traço fundamental de manutenção da sociedade escravista no Brasil. Meus amigos, o governo Bolsonaro, não se iludam, é um governo que tem um propósito e esse propósito se fundamenta no combate permanente contra a ciência, o conhecimento, a pesquisa científica, as manifestações culturais mais autênticas. Enfim, é um projeto de desmonte do Estado Nacional, dos valores mais significativos do povo brasileiro, a sua política de alinhamento aos interesses do grande capital é algo que precisa ser conscientizado por todos aqueles que têm claro que se trata de um governo autoritário no caminho de um projeto totalitário, de um novo fascismo. Portanto, esse negacionismo, essa atitude debochada que caracteriza as suas falas, faz parte de um enredo e tem a cara daqueles que o apoiaram e o elegeram. Portanto, é preciso que nos unamos e resistamos a esse novo projeto de dominação do povo e da nação brasileira. Líderes democratas resistentes contra a ditadura, como Manuel Fiel Filho, Vladimir Herzog, Stuart Jones, Rubens Paiva, foram torturados até a morte. Alguns tiveram seus corpos também sequestrados e jamais localizados. Sequer tiveram direito a um sepultamento ou ao pranteamento por suas famílias. Alguns deles, como Fernando Santa Cruz, sabemos por fontes indiretas que foram queimados em usinas de açúcar no norte fluminense. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Alguns dos responsáveis pelas torturas e desaparições, inclusive a desaparição dos corpos, foram elogiados como heróis nacionais pelo presidente Bolsonaro, embora a justiça brasileira tenha condenado tais homens, como o Coronel Brilhante Ustra, como criminosos violadores dos direitos humanos. Outros, como o Coronel Curió, foram recebidos no Palácio Presidencial como heróis, violando a dignidade pública e levando a justiça brasileira a declarar o ato presidencial como mal feito. A isso chamamos de negacionismo histórico e violação dos direitos humanos. Num país com mais de 3 séculos de escravidão, não podemos nos deixar convencer de que as relações entre escravos e senhores eram idílicas. Romances como A Escrava Isaura, que desde 1875 comoveu a elite branca, exatamente porque a única escrava aceitável por essa elite era branca, não podemos nos deixar levar por esses emocionalismos e esquecer de que a violência, a tortura, as maldades eram cotidianas contra os grupos subalternos.
Somente no século XX, durante a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945, e a ditadura militar, entre 1964 e 1985, é que as práticas de tortura foram levadas para as classes médias, mas também para o meio operário, meio estudantil, para os intelectuais que conheceram na própria carne aquilo que antes era reservado para escravos e mestiços, a brutal tortura. A utilização de aparelhos, principalmente o pau de arara, longo conhecido dos escravos brasileiros. A brutalidade da tortura se espalhou pelo conjunto da sociedade. Essa terrível praga da tortura tornou-se bastante conhecida e as denúncias se multiplicaram, né, enormemente por toda a sociedade brasileira. Não há nada mais vil, mais cruel, mais brutal do que a tortura, nem mais covarde. E o mais triste é que se tenha de dizer isso. Isso tinha de ser o pressuposto, o que é comum a todos nós, para que nós sejamos uma sociedade, a sociedade brasileira. Não há sociedade se não há uma comunhão quanto a alguns fundamentos, a alguns pressupostos. Ter de afirmar contra um presidente que chama de herói o torturador, que a tortura é o que há de mais baixo, de mais vil, é a nossa tragédia. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo